Fala, meus queridos, Momento de Dividendos na área. Hoje o assunto é Petrobras. Petrobras deu o que falar nessa sexta-feira, no dia 8 de agosto, caindo o valor dos seus papéis. Mas o que se deve a isso? Muitas coisas. Investimento alto que ela está fazendo, usando muito do CAPEX e também diminuindo os dividendos. Isso assustou os investidores e levou muitas pessoas a recolher as suas ações, vender e cair fora da Petrobras. Mas eu vou te mostrar os índices, as informações, o relatório completo aos acionistas que a Petrobras disponibilizou com os resultados do segundo trimestre. Então você não perde por assistir. Fica aí comigo que você vai gostar da nossa análise. Mas antes, é claro, inscreva-se no nosso canal, deixa seu curtir, deixa seu comentário, inscreva-se. A sua inscrição ajuda a dar uma métrica para o YouTube e o YouTube vai oferecer ao nosso canal esses vídeos para muito mais pessoas e isso vai fazer com que o nosso canal cresça. Você me ajuda e ajuda pessoas que talvez tenham conhecimento menor que o seu para assistir os nossos vídeos e entender um pouquinho desse mundo que não é tão fácil, é um pouco complexo do mundo dos investimentos. Vão aprender, vão começar a investir como você já investe. Se você está aqui nesse vídeo é porque você investe, você tem interesse nesse assunto. Então inscreva-se, ajuda o nosso canal a crescer, essa comunidade a crescer e vamos juntos crescer os nossos investimentos. Bora pro vídeo sem enrolação, ver as métricas aí, os últimos resultados da Petrobras. Indo já para nossa análise de mercado, pegando aqui a Petrobras, nossa análise de mercado, ela começou seu declínio na sexta-feira, no dia 8, que ela começou às 10h30 da manhã, com R$ 31,97. E ela chegou no final da tarde, às 16 horas no fechamento do mercado, a R$ 30,64. Então ela caiu ali para mais de R$ 1,00, R$ 1,30 ali ela caiu o preço das suas ações, dos papéis, ela teve esse declínio. Na terça-feira, no dia 12, ela quis dar uma levantada, uma valorizada no preço dos papéis e caiu novamente. Isso aqui é muito importante nós termos aqui dos últimos 5 dias, para a gente ter em mente como que está aí o andamento da Petrobras no último mês aí. Olha o tamanho dessa desvalorização aqui, ó. Nos últimos 6 meses também, ela perdeu mais de 19% nos últimos 6 meses. Mas eu digo para você que esse resultado que saiu agora do mercado é um resultado esperado. Era um resultado já esperado pelos especialistas do mercado. Tá? Não assustou muita gente. O que assustou os investidores foi, no caso, e que assustou muita gente, foi o resultado e a distribuição dos dividendos, dos proventos. Isso ajudou a assustar bastante os investidores, que muita gente saiu fora. Hoje, dia 14, ela está às 11 horas da manhã, hoje ela está no preço de R$ 30,10. R$ 30,10. Tá com uma queda também no preço das suas ações, tá com uma queda. Eu tenho a Petrobras na minha carteira, um valor de 1.574,52 cotas, é a segunda maior posição da minha carteira e sigo aportando por N motivos. É uma empresa que detém o monopólio do petróleo, extração e produção e exportação. Não pode ter ou não tem outra empresa no Brasil que compete com a Petrobras, ela detém o monopólio, é uma empresa estatal, é uma empresa do governo. Então só isso já nos deixa confortável. Bruno, mas a situação do país hoje não é boa. A situação do país não é boa. Será que a Petrobras reflete nesse índice, nesse reflexo do mercado do país? Provavelmente a Petrobras é uma das empresas, provavelmente não, a Petrobras é uma das empresas para longo prazo. Como eu sempre digo nesse canal, o investidor de longo prazo não se assusta com essas métricas que está agora no mercado, essa queda na valorização dos papéis, diminuição dos dividendos, ela está usando mais do CAPEX, ela já usou mais de 4,4 bilhões só no segundo trimestre de 2024, superior ao primeiro trimestre de 2025, que ela teve um aumento aí de 9%, bem superior ao primeiro trimestre. CAPEX é um investimento que ela usa do recurso da empresa para investimento em infraestrutura. Então ela dobrou o investimento, ela está usando mais do caixa da empresa para infraestrutura, para expansão, e ela também adquiriu bastante bacias de extração. Ou seja, ela está uma empresa que está se preparando para o futuro, ela está em crescimento. Aí eu vou mostrar para você daqui a pouco esses dados, ela está em crescimento na extração e produção de petróleo. Os dados mostram que ela aumentou a sua capacidade de produção, porque é uma empresa cíclica, ela vive de momentos. E nós temos que saber ancorar nossas expectativas em empresas cíclicas, como a Vale e como a Petrobras, porque são de momentos. Vamos agora então para os destaques do segundo trimestre. Uma EBITDA reduzida de 7%, ela teve 62,3 para 57,9 bi no segundo trimestre, uma redução de 7%. O lucro líquido também teve uma redução menor, o lucro líquido é de 2%, de 23,6 para 23,2 no lucro líquido sem eventos exclusivos. Uma redução já esperada. Ela teve uma EBITDA de um lucro líquido também já esperado, uma redução, uma compressão nessas margens já esperada pelo mercado. Tudo isso esperado. O que eu falei para você? O CAPEX de 4 bilhões no segundo trimestre de 2025, 9% superior ao primeiro trimestre de 2025, em linha com o patamar de dados pelo cronograma
planejado de execução para 2025, ou seja, ela já tinha esse planejamento. Então está em linha com o patamar dado pelo cronograma de planejamentos. Ela já se planejou para esse ano fazer grandes investimentos. Então os especialistas, os investidores e você que está assistindo esse canal, sabe, talvez o terceiro trimestre ela tenha mais, ela aumenta a sua dívida, ela aumenta o endividamento, que ela está de 63 para 65 bi, o endividamento, talvez ela aumente o endividamento, aumente o CAPEX, que está em 4,4 e diminua os dividendos, porque ela está em momento de expansão, de investir em infraestrutura. Então isso aqui é muito importante você também saber. Ela está nesse momento preparando-se para o futuro. Pode ser que diminua a extração e produção de petróleo, então ela está se preparando para o futuro. Aqui são 3 pontos que eu quero destacar para você. Receita de vendas em milhões, de 123,1 para 119 no segundo trimestre de 2025. Uma variação do primeiro tri para o segundo de 3,3. Lucro bruto, de 60,7 para 56,6. Uma variação de 6,6. Despesas operacionais, que é o ponto, ela teve um aumento de 18,1 para 26,4. Uma variação do primeiro tri para o segundo de 45,7. Aqui são 3 pontos importantes que eu quero citar para você. Receita de vendas, uma diminuição. Afeta diretamente o lucro da empresa, a receita. Lucro bruto, uma diminuição. E as despesas operacionais teve um aumento, uma variação de 45%. Então você pega esses 3 dados: receita de vendas e lucro, que afeta diretamente a receita da empresa, e as despesas operacionais, despesa com avanço à plataforma, infraestrutura, aumento, qualquer tipo de despesa operacional que é de manutenção, expansão, que ela tem feito muito investimento. Então essa despesa operacional reflete muito nos investimentos internos que foi usado no CAPEX, que é usado no CAPEX. Então ela teve um aumento nas despesas operacionais, como avanço, expansão, infraestrutura, e teve uma diminuição na receita de vendas, que eu já vou explicar para você o porquê dessa diminuição. Lucro bruto também despencou. Então nós temos 3 pontos aqui para nós analisar, que é muito importante. Se você investe na Petrobras, você tem que saber isso aqui. E o terceiro trimestre, talvez, de 2025, seja mais agressivo esses números, porque é uma empresa cíclica. Temos que saber ancorar as nossas expectativas. No terceiro trimestre, talvez pode ser que melhore as despesas, diminua a variação das despesas de 45, um exemplo, para 30, pode ser que aumente. Mas já o lucro bruto e receita de venda, talvez não, porque o Brent tem a precificação do barril de petróleo, ele está abaixo, deu uma queda. Então talvez a receita de venda e lucro bruto, as receitas da empresa, talvez continue a mesma coisa ou pior do que foi o primeiro trimestre de 2025, do que foi o primeiro para o segundo trimestre de 2025. E chegamos no Brent. O Brent, para você que não sabe, é a precificação global aí do barril de petróleo, ou seja, é o que precifica. Então nós tivemos do primeiro trimestre para o segundo trimestre uma variação de 10,4% na precificação do petróleo em relação ao primeiro trimestre de 2025 para o segundo trimestre, de 75,6 para 67,8 dólares. Então uma variação de 10%. Isso aqui afeta diretamente a receita da empresa. É algo para nós analisar e ficar de olho aqui também, que pode ser que essa variação aumente no segundo trimestre, até pela desvalorização. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o dólar teve mais uma desvalorização e o real se manteve. Então, quando essas empresas que nós investimos, que tipo a Klabin, a Vale e a Petrobras, que elas exportam em dólar, quando tem essa valorização do real e diminuição, a desvalorização do dólar, afeta diretamente essas empresas cíclicas e empresas que elas produzem e exportam para fora em dólar. Então isso aqui também é um outro fator importante que afetou muito o desempenho de caixa, de receita da empresa. Outro ponto para nós analisar: EBITDA ajustado sem vendas exclusivas no segundo trimestre registrou uma diminuição de 7% em relação ao trimestre anterior, refletindo uma queda de 10% no Brent, que nós acabamos de ver, e o aumento das despesas operacionais. Então, 2 pontos para nós analisar: a desvalorização do barril do petróleo e o aumento das despesas. Ela diminuiu a receita de vendas e diminuiu também, ela aumentou as despesas operacionais e diminuiu a precificação do barril de petróleo. Isso afeta diretamente também o desempenho do caixa, do fluxo de caixa da empresa. Mas o que é o EBITDA ajustado? O EBITDA ajustado, ele nos dá um número normalizado, sem distorção, sem ganhos ou perdas. Então é um número certeiro de quanto a empresa tem ali do EBITDA dela, de quanto a EBITDA ajustada, ela traz uma visão clara
para os investidores e para a gestão da empresa no quesito tomada de decisão, porque é um número real, sem aumento, sem diminuição, sem distorção, um número real do EBITDA da empresa, do que entrou na empresa em se tratando de receita. Então, o EBITDA ajustado é outro fator, é outro ponto para você analisar com cuidado, muito também com cuidado. Então, ela teve uma diminuição nessa EBITDA ajustada e uma queda no preço do petróleo e um aumento nas despesas operacionais. 3 fatores aqui que diminuiu esse desempenho operacional e de caixa da empresa também. Outro fator importante também é que ela aumentou a sua capacidade de produção, exploração e produção. No primeiro trimestre, 3,5 para 3,7, uma variação de 6%. E aqui nós temos nos primeiros 6 meses do ano, os investimentos totalizaram 8 bilhões, ou seja, ela aumentou a capacidade de investimentos e levou em consideração a diminuição dos dividendos que assustou o mercado. E esse aumento representa 32% em relação ao período do ano passado. No segundo trimestre, os investimentos somaram 4 bilhões, 4 bi, um crescimento de 9% em relação ao primeiro trimestre. Teve toda essa compreensão de margem, toda essa redução no lucro líquido, na EBITDA, as despesas operacionais, e ela aumentou os investimentos. Ela aumentou 9% em relação ao primeiro trimestre, no valor de 4,4 bi do CAPEX. Então, isso aqui também é outro fator que leva em consideração. Por fim, em abril, a Petrobras adquiriu 10 blocos na bacia de Foz do Rio Amazonas e 3 blocos na bacia de Pelotas, com pagamento bônus e assinatura previsto para outubro. Então, isso é mais um ponto, são alguns pontos aqui onde ela está investindo, quais são as bacias que ela está investindo. Entra lá, baixa o relatório, baixa e vai estudar isso aqui para você ter uma noção de onde você está colocando seu dinheiro, que é muito importante. Pontos para nós citar aqui: uma redução na EBITDA, uma redução no lucro líquido, uma redução também na EBITDA ajustada, que são os números sem variações, os números que nos dão aí a chance e a ideia para tomar decisões tanto para os investidores quanto para a empresa. Então ela teve essa compressão de margem, ela teve essa redução que levou aí a assustar os investidores. Digo e repito, já é esperado pelos analistas do mercado, pelos investidores e pelos analistas, já era uma redução esperada. O que assustou mesmo de fato foi a diminuição dos dividendos. Ela aumentou o CAPEX, ela está fazendo mais investimentos de infraestrutura, de avanço, de expansão, mas ela segurou mais dinheiro. Ela diminuiu os proventos, a distribuição de dividendos, que assustou o mercado. Mas eu digo para você, o endividamento em relação com o que é a Petrobras, por isso que eu não quis trazer específico o endividamento, com o que ela produz, em relação à dívida, o que ela tem de receita no mês, não é algo para nós frisar nesse vídeo ou para trazer aqui para você ou para assustar você. Então, a dívida em relação às receitas, o que ela lucra aí no mês, no semestre, no trimestre, tá tranquilo, não é algo para se assustar. Mas essa redução de margem, essa compressão de margem e a diminuição dos dividendos foi que assustou mais o mercado. Uma análise completa para você, limpinha, sem muita enrolação, trazendo os números reais aqui na tela para você. Eu acho que eu mereço aí a tua inscrição, a tua curtida, nos traz aí uma boa impressão para o nosso amigo YouTube e ele oferece esse vídeo para mais pessoas. Sempre que precisar, volta no nosso canal para ver aí as empresas e a gente traz aí uma análise limpa dos dados, sem muita enrolação, para você entender que a Petrobras ela está no momento de expansão, de investimento interno da sua infraestrutura, mas é uma empresa para longo prazo. O investidor de longo prazo não se assusta com essas quedas, com essa desvalorização do papel. Eu sigo aportando meu dinheiro, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu sigo aportando, sigo comprando ações, mas como eu já disse para você, é uma empresa para longo prazo, uma empresa cíclica e que devemos saber ancorar as nossas expectativas, porque são empresas cíclicas de momentos. Agora ela está em rumo a bater recorde nas suas produções. Talvez o segundo semestre ela venha a decair. Então temos que saber ancorar as nossas expectativas e, é claro, continuar aportando, porque nós nesse canal nós construímos uma carteira para longo prazo, uma carteira para o futuro. Se você já viu a nossa carteira e não viu ainda, entra aqui no canal e veja a nossa carteira, investindo R$1.000 todo mês, nós investimos R$1.000 nessa carteira. Pega lá alguma estratégia, me conta alguma estratégia que você faz aí na sua carteira, quem sabe eu coloco na minha também. Comenta aqui nos comentários se a análise foi boa para você e não deixe de se inscrever, é claro, no nosso canal, porque toda semana tem vídeo aqui de análise das empresas, limpinha, sem enrolação, trazendo os números completos, o que importa realmente para o investidor. Beleza? No mundo dos investimentos, faça boas escolhas. Até o próximo vídeo. Tchau!